O economista e comentador da SIC, Luís Aguiar Conraria, muito bom dia. Acabámos de ouvir uma série de greves, paralisações, protestos marcados para este mês de abril. Alguns já os sentimos na pele noutros setores, provavelmente outros serão ainda agendados. Como é que a economia pode resistir, digamos assim, a esta contestação social? Faz lembrar um bocado aquela frase do Ulrich sobre se os portugueses aguentavam. Portanto, aqui a economia aguenta, que remédio tem ela se não aguentar. É evidente que isto traz dificuldades à economia, é evidente que todas estas greves, e eu também já as senti na pele várias vezes, especialmente a da Carris, prejudicam o funcionamento da economia e vão fazer com que no fim do ano Portugal não cresça tanto quanto podia ter crescido, mas a verdade é que há uma causa para este descontentamento, que penso eu que estará ligada à inflação, à perda de poder de compra de muitos trabalhadores e, portanto, é legítimo que os sindicatos reclamem e não estariam a fazer o seu papel se não reclamassem, não é? Portanto, e se não estivessem aqui a lutar pelo seu quinhão dos despojos da inflação, digamos assim. Sim, essa é uma realidade. Nós sabemos que os sindicatos têm esse papel, sabemos que as pessoas e que a população está, e muitos trabalhadores que têm salários baixos estão a passar momentos complicados, é óbvio para todos nós, mas além desse efeito da economia não crescer tanto ao fim do ano, que outras consequências pode ter, se calhar, já a médio prazo? Vamos lá ver. A médio prazo terá as consequências a médio prazo estarão relacionadas com o que conseguirem ganhar neste momento com estas reivindicações todas. Portanto, é evidente que se conseguirem aumentos salariais importantes que depois se vão reproduzir nos próximos anos ou reestruturações das carreiras. Eu não estou a par das exigências de cada um destes setores, mas, por exemplo, estou a par, por exemplo, das reivindicações com os professores. Portanto, é evidente que se muitas dessas reivindicações forem ganhas pelos sindicatos, que a prazo isso traduz-se em mais despesa pública, mas isso faz parte, quer dizer, a inflação e o crescimento também fará com que as receitas públicas aumentem. Aqui não há, agora, efeitos económicos, no sentido de a longo prazo o país deixar de crescer, não parece que isso vá acontecer por causa destas greves, se entretanto forem resolvidas, é evidente. E há condições para que elas sejam resolvidas, ou seja, as entidades patronais, em muitos destes casos o próprio Estado, têm condições para responder pelo menos a parte das reivindicações destes trabalhadores. A mais óbvia e a mais comum é naturalmente o aumento salarial, porque a inflação de facto está a dar cabo dos orçamentos familiares. O Estado e algumas entidades patronais têm capacidade para repor parte desta perda de poder de compra? Eu acho que é exatamente essa a questão principal, é que durante algum tempo foi-nos vendida a ideia de que a inflação ia ser temporária. E como inflação temporária que supostamente seria, justificavam-se alguns sacrifícios e era relativamente fácil de argumentar que era importante haver contenção salarial, aceitar alguma perda de poder de compra no curto prazo, na perspectiva de a inflação passar depressa e, passando a inflação, depois, mais tarde, então, recuperar o poder de compra perdido. Portanto, esta era a mensagem que vingou, esta foi a mensagem que vingou durante um ano. E era uma mensagem razoável no pressuposto de que a inflação seria, de facto, temporária. Nós, nos últimos meses, estamos a receber mensagens quer do Banco Central, quer de Mário Centeno, portanto, do Banco Central de Portugal, quer do Banco Central Europeu, que nos dizem que a inflação, afinal, não é temporária e que vai demorar alguns anos a descer. E, nesse caso, temos de perguntar se é legítimo ter a economia a crescer, e de facto temos a economia a crescer, portanto, o ano passado cresceu 6,7%, as previsões para este ano, neste momento, rodam os 2%, e temos de perguntar se é legítimo a economia estar a crescer, o que quer dizer que, como um todo,
o bolo está a aumentar, e estou a falar do tamanho do bolo real, portanto já descontando os efeitos da inflação, e simultaneamente os trabalhadores estarem a perder muito poder de compra, quer dizer, o bolo tem de estar aí para algum lado, não parece muito razoável vermos o bolo a crescer e as fatias do bolo que cabem aos trabalhadores serem cada vez mais pequenas, portanto, sim, eu acho que há aqui uma margem para acomodar parte das reivindicações. Acho que é necessário que os bancos centrais sejam muito mais claros e muito mais objetivos relativamente às perspectivas da inflação dos próximos anos, porque se a inflação tiver vindo para ficar, não é legítimo os trabalhadores continuarem a perder de compra ano após ano após ano, até que daqui a 4 ou 5 anos a inflação baixe. Quer dizer, isso não me parece que isso seja sustentável. Uhum. Mas este, então, pelo que percebi, não é um problema exclusivamente português, é um problema também de outros países europeus, uma vez que falou dos bancos centrais. É uma corrente, é uma atitude, é uma decisão, é uma opção que vários governos europeus estão a adotar. E a verdade é que há contestação social e greves um pouco por toda a Europa, penso eu. Não, quer dizer, as notícias que nós recebemos mais são as de França, mas as contestações são generalizadas e parece-me que é normal que assim sejam. Agora, a consequência depois disto é que, se de facto os salários aumentarem mais e, portanto, de forma a evitar uma tão grande perda de poder de compra, ou até reposição de poder de compra, a consequência disso é que depois a inflação irá descer mais devagar. Portanto, isto não é uma decisão fácil. Há aqui pesos e contrapesos que têm de ser ponderados. Que podem ser atenuadas eventualmente com medidas avulsas. Pois, mas essa é a questão, é que enquanto a inflação era temporária, ou enquanto nós acreditávamos, eu nunca acreditei, como sabe, mas enquanto se passava a mensagem de que a inflação era temporária, as medidas avulsas faziam sentido, porque eram para resolver uma situação temporária. A partir do momento em que é estrutural, e a inflação vem para ficar, então isso não podemos estar com medidas avulsas, não podemos estar a tomar medidas 6 em 6 meses. Aí a forma de facto mitigar os efeitos da inflação é os rendimentos aumentarem de acordo com a inflação. Tendo perfeita consciência que isso vai implicar que a descida da inflação a longo prazo vai demorar ainda mais tempo. Mas parece-me que... Ou seja, o que é que me parece aqui? Parece-me que neste momento, quando se dá conta de que isto veio para ficar, há aqui uma espécie de corrida e de luta de poderes sobre quem vai ficar com os postos da inflação. Porque enquanto a economia estiver a crescer mais do que estão a crescer os salários, isso quer dizer que os lucros, quer dizer que a parte do capital está a ganhar e está a ver os seus lucros aumentar e os trabalhadores estão a ver o seu quinhão a diminuir. Portanto, isto aqui, neste momento, é uma luta de poder normal e acho que os sindicatos estão a fazer o papel deles. Muito obrigada, Luís Aguiar Conraria, economista e comentador SIC, aqui a dar-nos conta da perspectiva que tem sobre o aumento da inflação e também da contestação social e de que implicações isso terá na economia a curto, médio e longo prazo.